Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um assunto muito importante na matemática, muito comentado pelos alunos, né? Alguns, assim, até se assustam quando chega essa matéria, a equação do segundo grau, porque a princípio parece uma coisa muito difícil. Se você pegar um exercício já assim pronto de uma equação de segundo grau, você vai levar um susto, falar, nossa, eu não vou conseguir fazer isso, o que que é isso? Muito complicado. Mas, gente, nada na matemática é complicado se você for passo a passo, né? Igual subir uma escada, se você quiser subir de 5 em 5 degraus, você não vai conseguir, você vai escorregar e vai cair. Mas se você for subindo um degrau de cada vez, não importa a altura da escada, você vai conseguir chegar no topo, não é verdade? Então, é assim, a equação do segundo grau, a gente vai começar hoje o primeiro degrauzinho da escada, tá bom? Então, vamos passo a passo. Então, primeira coisa para estudar a equação do segundo grau é você lembrar o que é uma equação. Se eu escrever assim, 2 mais 3 igual a 5, isso é uma equação? Não, isso é uma conta. 2 mais 3 igual a 5, eu sei o que é 2, eu sei o que é 3, eu sei o que é 5. Isso não é uma equação, né? Isso é uma conta. Aí você vai falar, é aquela conta que tem letra. Tá, então se eu colocar x mais 3, agora é uma equação? Também não, porque só x mais 3 não é uma equação. Para ser uma equação, tem que ter o igual e tem que ter um resultado, alguma coisa para o lado de lá do igual também, tá? Tem que ser uma conta completa. Tem que ter um valor desconhecido, que é uma letra, tem que ter o sinal de igual. Senão, não é uma equação e o resultado, tá? Tem que ser completa. Então, isso é o que é uma equação. O que é variável? A gente fala variável é a letra, tá? Mas também pode ser chamada de incógnita. Eu acho mais simples falar variável, né? Por que variável? Porque varia. Numa equação, o x pode valer 2, na outra, às vezes, ele vale 10. E às vezes também pode ser outra letra, né? A variável pode ser um x, pode ser um a, pode ser um y, pode ser um m. Varia, tá? Por isso se chama variável. Na equação de segundo grau, a gente vai usar só a letra x, tá bom? Por enquanto, não que seja proibido, mas para facilitar, a gente vai usar só a letra x, porque a gente já vai precisar de outras letras para fórmula e tudo mais, então, para não confundir muito, então a nossa variável vai ser sempre o x, tá bom? Grau da equação. Por que chama equação do segundo grau? Será que essa que eu escrevi aqui, ó, é uma equação do segundo grau? Não, ela é uma equação do primeiro grau, porque a variável, que é o x, não está elevada a nada. Observa essas que eu escrevi aqui, ó. O x, que é a nossa variável, está elevado a 2. Ah, mas apareceu um outro x aqui que não está elevado a nada. Não tem problema, você olha sempre o maior. Se tem um x elevado a 2, a equação é do segundo grau. E se tiver um x elevado a 3, aí é do terceiro grau. E se tiver um x elevado a 4, aí é do quarto grau, quinto grau e assim por diante, tá bom? É só procurar a variável. Às vezes pode estar aqui, onde tiver o elevado, você olha. O maior expoente é ele que determina o grau da equação, tá bom? E o que quer dizer agora essa palavra? Coeficientes. Coeficientes são os números. Tem a variável, né? E tem esses números que aparecem. E não sei se vocês deram uma observada nessas equações do segundo grau que eu coloquei aqui como exemplo, que todas, depois do sinal do igual, tá só o zero. Quer dizer, tem um resultado, mas está sendo sempre zero. Zero, zero, zero. Por quê? Não é que a equação sempre aparece desse jeito, mas é que a gente vai ter que deixar ela desse jeito para poder usar a fórmula. Então, mais para frente, quando aparecer uma equação do segundo grau que não estiver igual a zero, se tiver algum número desse lado, a gente vai ter que passar esse número para o lado de lá. Vamos supor que esse 3 estivesse para o lado de cá. Então, a gente teria que passar ele para o lado de lá, tirar tudo que tiver no segundo membro da equação para deixar zero. Por quê? Porque para usar a fórmula que eu vou ensinar para vocês, tem que estar desse jeito, tá bom?
membro da equação, não sei se vocês lembram, é tudo que tiver antes do igual é o primeiro membro, tudo que tiver depois do sinal de igual é o segundo membro da equação, tá? Então, na equação do segundo grau, a gente não deixa nada no segundo membro, a gente deixa zero, tá? Então, vamos achar os coeficientes. A gente dá nome para os coeficientes de coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. A gente chama de ABC, tá? Então, toda primeira coisa que você faz para resolver uma equação do segundo grau é achar os coeficientes. Então, uma equação de segundo grau para mim resolver? Peraí, deixa eu começar achando os coeficientes A, B e C. Olhou, viu que é uma equação de segundo grau, primeira coisa, achar o A, o B e o C, que são os coeficientes. Então, vamos lá. Coeficientes são esses números que aparecem aqui, não o zero, tá? Os números do primeiro membro. Então, aqui você tá vendo o 7, o 9 e o 3, esses são os coeficientes. Então, o primeiro é o coeficiente A, então ele vale 7. O segundo é o 9, mas você sempre presta atenção no sinal, que se for positivo, não precisa pôr o mais. Mas se for negativo, você tem que colocar o menos. Então, menos 9 e o C, 3. Aqui, por que aqui eu não coloquei o mais? Porque o mais não precisa colocar, se você quiser, não tá errado, mas não precisa. O menos é obrigatório, tá bom? Vamos para essa daqui. Aí, você olha e fala, bom, já percebi que o A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Não tem nenhum número antes do x ao quadrado aqui acompanhando ele. Então, quando for assim, você coloca 1, porque é como se fosse 1x ao quadrado aqui. 1 vezes x ao quadrado. Então, o 1 não aparece lá, mas a hora que eu precisar dele, eu coloco ele aqui, 1. O coeficiente B, você já deve ter percebido que é aquele que acompanha o x, não o x ao quadrado, o x só. Então, aqui, quem que é? 2. E o coeficiente C, você já deve ter percebido que é o último antes do sinal de igual, e ele não está junto com a variável, junto com o x. Ele está sozinho, a gente fala que ele é o termo independente, que ele vive sozinho, né? Então, é o 3, olha lá. E aqui, quem que é? Menos 8, muito bem. Vamos para a próxima. Quem é o coeficiente A desta equação? 13, muito bem, 13. Agora, quem é o coeficiente B? Nossa, mas o coeficiente B é aquele que acompanha o x, mas eu não tô vendo nenhum outro x ali. Só vi o x ao quadrado. Sei que é uma equação do segundo grau, porque tem x ao quadrado, mas cadê o outro x? Porque parece que essa é a forma normal e completa de uma equação. Ali tá faltando alguma coisa. Realmente, gente, não é sempre que a equação vai aparecer completa. Às vezes ela vai aparecer faltando algum dos termos, não tem problema. Nesse caso, o que faltou é zero, tá? Então, não tem o x, né, ali. Então, eu falo que o coeficiente B é zero. E o terceiro termo, que é o coeficiente C, o termo independente, é aquele que não tem a letra coladinha ali com ele, não tem a variável junto, então, nesse caso, é o 3. Tá bom? Então, ficou assim a nossa introdução da equação do segundo grau. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço para vocês e fiquem com Deus.